Oi pessoal, geralmente quando se fala dos animais mais perigosos, as pessoas logo pensam em um grande predador como um leão, por exemplo. Ninguém vai achar que ele não é perigoso, certo? Ou um hipopótamo, afinal, é uma péssima ideia cruzar o caminho desses animais. Isso sem falar de tubarões, capazes de devorar humanos no almoço. Mas as criaturas realmente perigosas do nosso planeta nem sempre são grandes. De um leão você talvez até consiga escapar, mas e da mordida de alguns insetos que podem causar doenças mortais? É sobre esses vilões do reino animal que falaremos hoje. Vamos lá! Caramujo de água doce. Parece estranho, mas os caramujos de água doce ocupam o 7º lugar em termos de letalidade. Esta é uma lista com cobras, cães e pessoas. Podemos dizer que os caramujos não são muito seletivos. Os caracóis de água doce são meros moluscos gastrópedes que vivem em água doce. Eles podem ser encontrados em quase todos os lugares. De acordo com cientistas, existem cerca de 4.000 espécies que vivem em qualquer lugar onde encontrem as condições mais ou menos adequadas. Nos países desenvolvidos, na maioria das vezes é possível ver caramujos de água doce em aquários, junto com os peixes tropicais. Enquanto isso, na culinária asiática, alguns tipos de caracóis são usados em pratos típicos. No entanto, essas criaturas aparentemente inofensivas carregam um perigo mortal. De acordo com alguns dados, eles contribuem para a morte de cerca de 10.000 pessoas todos os anos. Na água doce, que os caracóis tanto amam, vários parasitas se reproduzem em grandes quantidades, incluindo os parasitas do gênero Schistosoma. É justamente nos organismos dos caramujos que eles crescem e se desenvolvem e depois, através da água, chegam à pele humana e penetram no organismo. Às vezes, o contágio ocorre através dos peixes, mas o resultado é o mesmo. É assim que começa a terrível doença da esquistossomose. Erupção cutânea, febre alta, danos ao intestino e órgãos do sistema reprodutor, dor abdominal. Todos os anos, um número que vai de 4.400 a 200.000 pessoas morrem de esquistossomose. A doença é mais frequentemente encontrada na África, na Ásia e na América do Sul, e sua mortalidade é inferior apenas à malária. Mosca tsetse. Diferentemente da maioria das moscas, a mosca tropical tsetse vive por muito tempo, estamos falando de anos. Ela se reproduz cerca de 4 vezes ao ano e ao longo de sua vida, ela pode ter filhos até 31 vezes. E praticamente todas as tsetse carregam com elas um perigo mortal. Muitas espécies de moscas adultas carregam várias doenças perigosas, porém a mais assustadora de todas elas é a doença do sono. Algumas semanas após a picada de tsetse, a pessoa apresenta febre e começa a sentir dores nas articulações, dores de cabeça e uma coceira intensa. Após algumas semanas ou meses, começa o segundo estágio: confusão, falta de coordenação dos movimentos, dormência e problemas de sono. Se a pessoa contagiada não for ao médico, ela pode morrer, e isso será muito triste, para não dizer doloroso. Em 1990, a doença do sono causou a morte de 34.000 pessoas. Nos anos 2010, esse número caiu significativamente, mas mesmo 9.000 é um número muito grande para o século XXI. E embora existem casos registrados em que pessoas contagiadas conseguiram sobreviver sem nenhum tratamento, essa é provavelmente uma exceção. Cubomedusa. As cubomedusas nadam rapidamente, mudam de direção facilmente, têm um pequeno número de tentáculos e podem matar um humano. Não de propósito, é claro. Esta espécie de água-viva desenvolveu seu fortíssimo veneno ao longo de muitos anos de evolução para atordoar ou matar instantaneamente suas presas. As cubomedusas caçam basicamente peixes e camarões e, portanto, a velocidade do abate é realmente importante. Quando você tem apenas alguns tentáculos muito finos à sua disposição, esta é literalmente a sua única chance de almoçar. O veneno das cubomedusas é considerado um dos mais mortais do mundo. Ele contém toxinas que afetam o coração, o sistema nervoso e as células da pele. Ele é tão incrivelmente doloroso que as pessoas que são picadas por cubomedusas entram em choque, se afogam ou morrem de insuficiência cardíaca antes mesmo de conseguir voltar para a terra firme. As pessoas que são sortudas o suficiente e escapam, sentem dores por um longo tempo e ficam com cicatrizes nos locais onde as águas vivas as tocaram. Pois é, encontrar uma criatura marinha dessas é algo que não desejamos nem para o pior inimigo. E embora a cubomedusa não tenha muitos tentáculos, cada um deles possui cerca de 5.000 células especiais que secretam toxinas. Felizmente, eles são ativados apenas no contato com a vítima. Caso contrário, seria muito perigoso nadar nos oceanos. Lampreia.
Apesar de sua aparência realmente horrível, a lampreia é perigosa não só porque pode matar uma pessoa de susto. As lampreias são criaturas muito assustadoras que, além disso, se alimentam pelo mesmo princípio dos vampiros. Eles grudam nos peixes, roem suas peles e se alimentam de seu sangue e de seus músculos. Tá procurando um novo personagem para um filme de terror? Que tal uma lampreia gigante? Apesar de que esses assustadores monstros submarinos não comem pessoas e que às vezes elas mesmas acabam virando comida para nós, é melhor ter medo delas. Se por um acaso houvessem muitas lampreias em um corpo d'água, elas podem atacar os que decidem se banhar ali, já que os peixes serão insuficientes. E embora a humanidade ainda não saiba de nenhum caso de alguém que morreu por mordidas de lampreia, vai saber, talvez a gente só não conheça os casos. Barbeiro. Mesmo os insetos mais comuns não são lá animais muito agradáveis, mas os barbeiros são um caso à parte. Em alguns países, eles são chamados de assassinos carinhosos. E esse é um apelido que ganharam não por acaso. De acordo com cientistas, existem atualmente cerca de 130 espécies desses insetos, e a maioria deles se alimenta do sangue de vertebrados. Aqueles que têm uma dieta diferente comem outros invertebrados. No entanto, tudo isso não é tão assustador quanto as doenças que o barbeiro pode transmitir. A doença de Chagas é uma doença parasitária tropical bastante comum. De acordo com dados de 2017, 6,2 milhões de pessoas, principalmente no México, América Central e América do Sul, tinham a doença de Chagas. No mesmo ano, pelo menos 7.900 pessoas morreram por causa da doença, e estes são apenas os casos registrados. Nos contágios iniciais da doença de Chagas, a pessoa pode ter sintomas bastante comuns, como febre, fadiga, dores no corpo, dor de cabeça, erupção cutânea, perda de apetite, diarreia e vômito. Eles são semelhantes aos sintomas de outras doenças e, portanto, muitas pessoas nem suspeitam que tenham sido infectadas por algo tão terrível. E depois, pode ser tarde demais. Cerca de 30% das pessoas infectadas desenvolvem anormalidades cardíacas e 10% desenvolvem distúrbios gastrointestinais, neurológicos e outros. Tudo isso pode levar à morte súbita anos após a mordida. Isso pode acontecer, por exemplo, devido à desnutrição do músculo cardíaco, e ele parece só um insetozinho inofensivo. Mosca da areia. Ao contrário de muitos outros insetos sugadores de sangue, as moscas da areia não são particularmente exigentes. Eles picam mamíferos, pássaros e até répteis. Esse inseto minúsculo não é tão fácil de se notar, ao menos é claro que ele pouse bem no seu nariz. Depois da picada pode ser tarde demais. Não é à toa que as moscas da areia são chamadas de moscas invisíveis, mas o seu pequeno tamanho não impede que elas carreguem parasitas que causam doenças perigosas, como por exemplo a leishmaniose. Esta doença faz com que úlceras terríveis apareçam na pele e nas mucosas da pessoa contagiada. Adicione a isso febre, contagem baixa de glóbulos vermelhos, fígado aumentado e você obterá essa doença grave. Atualmente, de 4 a 12 milhões de pessoas em 98 países sofrem com ela. Outra doença transmitida pela mosca da areia é a causada pelo vírus Chandipura. Ele é conhecido como o primo da raiva, e a taxa de mortalidade das pessoas infectadas por esse vírus é bastante alta. Em 2010, por exemplo, houve um surto na Índia. 50 pessoas foram infectadas e 16 delas morreram. A maioria dos infectados tinha menos de 14 anos de idade. Aranha-teia de funil. O que seria de uma lista de criaturas perigosas sem uma aranha? E não apenas uma viúva negra, mas uma incrível aranha australiana que parece mais o pesadelo de um aracnofóbico. Este antrópode tem, no máximo, 5 centímetros de comprimento, mas compensa perfeitamente a sua falta de tamanho com a sua capacidade de se apoiar nas patas traseiras. Bem, ou levantar-as da frente, seja como for, o efeito é bem impressionante. De acordo com o livro Guinness de Recordes, a aranha-teia de funil é considerada a mais venenosa do mundo, ou seja, seu veneno é o mais tóxico para os seres humanos, especialmente quando se trata da aranha macho. Embora a dose letal de veneno para humanos seja desconhecida, tem pelo menos um caso registrado, em que uma criança pequena morreu 15 minutos após uma picada. Os adultos geralmente têm um pouco mais de sorte, seus organismos são mais preparados para combater as toxinas e podem se salvar. Mas a aranha-teia de funil assusta não só por causa de seu veneno, sua picada é muito dolorosa, e em alguns casos a aranha enfia tanto suas enormes presas que é preciso sacudi-la para arrancá-la à força. Em seguida, a pessoa começa a ter contrações musculares, dificuldade de respirar, desorientação, perda de consciência. Ou seja, a coisa mais importante depois de ser mordido por essa aranha é correr para um hospital o mais rápido possível.
Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.